Parnaso de Além-Túmulo, parte 2. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, onde residiu até dezembro de 1958. Transferiu-se para Uberaba, Minas Gerais, em janeiro de 1959, filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, desencarnados em 1960 e 1915, respectivamente. Aposentou-se como funcionário público federal, médium de atividade ininterrupta há quase meio século. Publicou, através da Casa Mater do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, em julho de 1932, O Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro de suas faculdades mediúnicas, e já em 9ª edição seguiram-se mais de 110 livros mediúnicos, diversos deles publicados em esperanto, castelhano, japonês, inglês e francês. Os romances psicografados entre eles Paulo e Estevão, há 2000 anos, e Renúncia, são periodicamente radiofonizados e televisionados. Criatura simples, afável e operosa, jamais se beneficiou dos direitos autorais de sua vasta produção mediúnica. Respeitado e estimado em todo o Brasil, onde é popularíssimo, goza ele ainda de sincera admiração em outros países. Viajou para o exterior algumas vezes, sempre no exercício do seu mediunato. Palavras minhas. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910, e até aqui julgo que os meus atos perante a sociedade na minha terra são expressões de pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade, e creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida, e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. E se decidi escrever estas modestas palavras no limiar deste livro é apenas com o intuito de elucidar o leitor quanto à sua formação. Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura. Constantemente a melhor boa vontade animou-me para o estudo, mas estudar como? Matriculando-me quando contava 8 anos no grupo escolar, pude chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso, porém essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio com um salário diminuto, onde o serviço dura das 7 às 20 horas, mas onde o trabalho é menos rude, prolongando-se esta minha situação até os dias da atualidade. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Jamais tive autores prediletos, aprazem-me todas as literaturas e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferenciar muito pouco essas questões. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido para mim neste ponto. Os meus familiares não estimulavam como verdadeiramente não podem os meus desejos de estudar, sempre abraços como eu, com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações, e nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura, ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras. Assim têm se passado os dias, sem que eu tenha podido até hoje realizar as minhas esperanças. Prosseguindo nas minhas explicações, devo esclarecer que minha família era católica e eu não podia escapar aos sentimentos dos meus. Fui, pois, criado com as teorias da igreja, frequentando-a mesmo com amor, desde os tempos de criança. Quando ia às aulas de catecismo, era para mim um prazer.
Até 1927, todos nós não admitíamos outras verdades além das proclamadas pelo catolicismo. Mas eis que uma das minhas irmãs, em maio do ano referido, foi acometida de terrível obsessão. A medicina foi impotente para conceder-lhe uma pequenina melhora sequer. Vários dias consecutivos foram para nossa casa pioras de amargos padecimentos morais. Foi quando decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o Sr. José Hermínio Perácio, que cuidadosamente se prontificou a ajudar-nos com a sua boa vontade e o seu esforço. O verdadeiro discípulo do Evangelho ofereceu-nos até a sua residência bem distante da nossa, tanto a sua família, onde então, num ambiente totalmente modificado, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se quanto aos seus deveres, desenvolvendo simultaneamente as suas faculdades de mediúnica, aí sob os seus caridosos cuidados e da sua excelentíssima esposa, Dona Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras faculdades, minha irmã Auria, para nosso benefício, os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos mensageiros divinos. Foi nesse ambiente onde imperavam os sentimentos cristãos de dois corações profundamente generosos, como são os daqueles confrades a que me referi, que a minha mãe, que regressara ao além em 1915, deixando-nos mergulhados em imorredura saudade, começou a deitar-nos os seus conselhos salutares por intermédio da esposa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida íntima, que essa senhora desconhecia. Até a grafia era absolutamente igual à que a nossa genitora usava quando na Terra. Sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis, solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve, minha irmã regressou ao nosso lar cheia de saúde e feliz, integrada no conhecimento da luz que deveria daí por diante nortear os nossos passos na vida. Resolvemos então, com ingentes sacrifícios, reunir um núcleo de crentes para o estudo e difusão da doutrina, e foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente semi-mecânico, sentindo-me muito feliz por se me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. E vamos lá. Eu estava lendo a nota aqui, mas acho que não tem necessidade. Daí a pouco, a nossa alegria aumentava, pois o nosso confrade José Hermínio Perácio, em companhia de sua esposa, deliberou fixar residência junto a nós, e as nossas reuniões tiveram resultados melhores. Controladas pela sua senhora, alma nobilíssima, uma das mais superiores qualidades morais, é que entre as suas mediunidades conta com mais desenvolvimento e clara audiência. Nossas reuniões contavam assim em grande número de assistentes, porém a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinados para as futilidades mundanas, e decorridos 2 anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de 4 ou 5 pessoas, o que perdura até hoje. Não desanimamos, contudo, prosseguindo em nossas reuniões, constituindo para nós uma fonte de consolações. Isolarmo-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece para a comunhão com os nossos desvelados amigos do além. Continuem recebendo as ideias dos mesmos amigos de sempre nas reuniões, psicografando-as, e que eram continuamente fragmentos da prosa sobre os evangelhos. Somente 2 vezes recebi comunicações em versos simples. Em agosto, porém, de corrente ano, apesar de muito e contragosto da minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Serão das personalidades que as assinam
E o que não posso afiançar, é o que eu não posso afiançar. O que posso afirmar categoricamente é que em consciência não posso dizer que são minhas, porque não dependi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti ao escrevê-las era a de que vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vezes parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava, e doutras que alguém mas ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço a psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vezes esse estado atingia o auge e o interessante é que parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo por momentos as menores impressões físicas. É o que experimento fisicamente quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse. Essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou meus companheiros de trabalho as provocássemos, e jamais se pronunciou em particular o nome de qualquer dos comunicantes em nossas preces. Passavam-se às vezes mais de 10 dias sem que se produzisse escrito algum. O dia houve em que se receberam mais de 3 produções literárias de uma só vez. Grande parte delas foram escritas fora das reuniões, e tenho tido ocasião de observar que, quanto menor o número de assistentes, melhor o resultado obtido. Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários para sabermos os respectivos sinônimos das palavras nelas empregadas, porque tanto eu como os meus companheiros as desconhecíamos em nossa ignorância, julgando minha obrigação frisar aqui também que, apesar de todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa no fenomenologia espírita a não ser esses escritos. Devo salientar o precioso concurso da bondosa médium Sra. Carmen Perácio, que através da sua maravilhosa clareaudiência me auxiliou muitíssimo, transmitindo-me as advertências e opiniões dos nossos caros mentores espirituais, e ainda o carinhoso interesse do distinto confrade Sr. M. Quintão, que tem sido de uma boa vontade admirável para comigo, não poupando esforços para que este despretensioso volume viesse à luz da publicidade. E aqui termino. Terei feito compreender a quem me lê a verdade como de fato ela é? Creio que não. Em alguns despertarei sentimentos de piedade, e em outros risinhos ridicularizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes, um desses que haja entre 1000 dos primeiros, e dou-me por compensado do meu trabalho. A todos eles, todavia, os meus saudares, com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos mentores do além que inspiraram esta obra, que eles generosamente se dignaram não reparar as minhas incontáveis imperfeições, transmitindo por intermédio do instrumento tão mesquinho os seus salutares ensinamentos. Pedro Leopoldo, dezembro de 1931. Francisco Cândido Xavier. De pé, os mortos. Pode-me, você, uma palavra para o introito do Parnaso de Além-Túmulo, que aparecerá brevemente em nova edição. A tarefa é difícil. Nas minhas atuais condições de vida, tenho de destoar da opinião que já expendi nas contingências da carne. Os vivos do além e os vivos da terra não podem enxergar as coisas através de prismas idênticos. Imagine se o aparelho visual do homem fosse acomodado segundo a potencialidade dos raios-x. As cidades estariam povoadas de esqueletos, os campos se apresentariam como desertos, o mundo constituiria um conjunto de aspectos inverossímeis e inesperados.
Cada esfera da vida está subordinada a certo determinismo no domínio do conhecimento e da sensação. De certo, os que receberem novamente o Parnaso de além-túmulo dirão mais ou menos o que eu disse. Hão de estranhar que os mortos prossigam com as mesmas tendências, tangendo os mesmos assuntos que aí constituíam a série de suas preocupações. Existem até os que reclamam contra a nossa liberdade e desejariam que estivéssemos algemados nos tormentos do inferno, em recompensa dos nossos desequilíbrios do mundo, como se os nossos amargores daí não bastassem para nos inclinar à verdade compassiva. Individualmente, é indubitável que possuímos no além o reflexo das nossas virtudes ou das nossas misérias. Mas é razoável que apareçamos no mundo gritando como alucinados. Os habitantes dos reinos da morte ainda apreciam o decoro e a decência, e o nosso presente é sempre a experiência do passado e a esperança do futuro. Parnaso de além-túmulo sairá de novo como a mensagem harmoniosa dos poetas que amaram e sofreram. Carmen Sinira aí está com seus sonhos desfeitos de mulher e de menina, Casimiro com a sua sensibilidade infantil, Junqueiro com a sua ironia, Anteiro com a sua rima austera e dolorosa. Todos aí estão dentro das suas características. Os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra. Conta-se que na guerra russo-japonesa, terminada a batalha de Tsushima, o grande Togo reuniu os seus soldados no cemitério de Ogama e, na tristeza majestosa do ambiente, em nome da nacionalidade, dirigiu-se aos mortos em termos comovedores. Concitou-os a auxiliar as manobras militares, a visitar os cruzadores de guerra, levantando o ânimo dos companheiros que haviam ficado nas pelejas. Uma claridade nova cantou as energias espirituais do valente adversário da pátria do Estócio, e os filhos de Yoritomo venceram. Na atualidade, afigura-se-nos que os brados de todos os sofredores e infelizes da terra se concentram numa súplica grandiosa que invade as vastidões como o grito do valoroso almirante. De pé, os mortos, exclama-se, porque os vivos da terra se perderam nos abismos tenebrosos. Os institutos da civilização têm sido impotentes para resolver o problema do nosso ser e dos nossos destinos. As filosofias e as religiões estenderam sobre nós o manto carinhoso das suas concepções, mas esses mantos estão rotos. Temos frio, temos fome, temos sede. E os considerados mortos falam ao mundo na sua linguagem de estranha purificação. A ciência zelosa de suas conquistas ainda não ouviu a sua vibração misteriosa, mas os filhos do infortúnio sentem-se envolvidos na onda divina de uma nova glória in excelsis. E a humanidade sofredora sente-se no caminho consolador da sublime esperança. Humberto de Campos, Espírito. E aqui eu vou encerrando a segunda parte. Até a terceira, até a próxima. Confere a playlist aqui no canal com todas as partes.